Olá, expert! Hoje nós vamos receber aqui no canal a perita em psicologia, doutora Rafaela Paese, formada pela Universidade Positivo, especialista em psicologia jurídica perante o Conselho Federal de Psicologia e mestranda em criminologia pela UCES. Então, que venha a Rafaela! Aproveita, já deixa o seu like, que essa entrevista tá maravilhosa. E se inscreve no canal, deixe seu comentário, 5 comentários, a Rafa volta. Olá, doutora Rafa, tudo bem? Tudo bom, Jaque, com você? Tudo jóia. E vamos começar nossa entrevista. Eu já aviso logo de início que se a gente tiver 5 perguntas, você será convocada novamente para vir dar outra entrevista respondendo essas 5 perguntas. Aceita, doutora Rafa? Beleza. Aceito sim. Beleza, então, Rafa. Então vamos às perguntas. Rafa, como que você começou na perícia em psicologia? Então, a minha carreira, eu, na verdade, comecei há muito tempo atrás na área de RH. Dentro da minha graduação, eu sempre me interessei pela área jurídica. Então, eu fiz estágios, eu fiz a meu TCC da graduação nisso, fui buscar uma pós, mas eu acabei envergando para outra área. E quando eu fui trabalhar num escritório de advocacia, eu vi que realmente direito era um amor que eu tinha e não tinha como fugir. E decidi mudar completamente de área e fui buscar o que eu poderia fazer já estando formada dentro da psicologia jurídica, né? Como eu poderia fazer essa interseção entre o direito e a psicologia. E eu descobri a perícia. Então, faz mais ou menos uns 3 anos atrás que eu comecei a fazer essa mudança de carreira. Comecei a ir para a área de perícia e hoje eu faço o estágio de pós-graduação na vara de infrações contra crianças, adolescentes, idosos, infância e juventude. Então, hoje eu faço perícia em juízo, né? Eu já não sou uma perita externa e eu passei a trabalhar internamente dentro do tribunal. Mas foi assim que eu iniciei. Foi uma mudança de área há mais ou menos 3 anos atrás. E é uma área que você pode trabalhar dentro da psicologia sem necessitar de um concurso público. É a maior interseção que você tem entre o direito e a psicologia, que você não necessita de um concurso, é você se cadastrar no Caju, é você começar a fazer perícia, é você começar a iniciar na área de assistência técnica. E tem bastante na área de psicologia, principalmente família, né? Família deve ter muito. Tem. A perícia psicológica, o objeto de estudo, obviamente, da perícia psicológica é o psiquismo, né? Então, a maior parte das perícias, elas vêm da vara de família. Então, na vara de família, você pode ser convocado para fazer ali um estudo sobre concessão de guarda, mudança no regime de guarda, afastamento de um genitor, verificação de alienação parental. Só que você também pode trabalhar na esfera criminal, como eu trabalho. Dentro do meu trabalho, a gente faz perícia para ver se há sinais e sintomas condizentes com abuso sexual. Você também pode, dentro da esfera criminal, trabalhar numa equipe multidisciplinar com o exame de secessão de periculosidade. Então, para um regime, né, para uma progressão de regime, para uma mudança para um semiaberto. Então, isso também é feito por um psicólogo. A parte da secessão de periculosidade é uma equipe, né? Um psiquiatra e um psicólogo. Mas o psicólogo pode trabalhar junto de abuso sexual. Na vara de família, então isso que eu já passei, né? Da vara de família, toda essa parte de alienação. Você também pode trabalhar com interdição, você fazer os exames, né, psicológicos para ver se a pessoa pode estar passando por uma curatela. Na vara do trabalho, você também pode atuar, porque você tem ali a questão do dano moral, você pode ter tido toda uma parte de violência psicológica, o empregador pode ter feito no empregado, ou vice-versa, e você pode estar trabalhando numa perícia psicológica também. Então, dentro de todas as áreas, o psicólogo pode ser chamado a atuar. Então, é muito amplo.
as pessoas têm a impressão que é bem restrito a área de psicologia na perícia, mas é muito amplo, muito amplo. Você pode trabalhar ali com concurso público, fazendo a verificação dentro do concurso. Existe o direito militar, o psicólogo pode ser chamado a trabalhar com o direito militar, porque você trabalha ali para mudança de cargo, você faz porque você estuda a personalidade, né? Você faz uma avaliação e você faz um estudo da personalidade da pessoa. Então, independentemente de que área do direito, se o magistrado quer verificar a personalidade, é o psicólogo que ele chama. Nossa, eu pensei que era muito restrito à área de família, porque sempre o que eu vi foi essa questão familiar, né, principalmente questão de guarda, mas também você falou da área trabalhista, realmente, há abusos psicológicos também, há abusos na área trabalhista também, então a gente não pode esquecer dessas outras áreas que estão até mesmo passível, questão de danos morais também. Assim, o que mais chama a psicologia é a vara de família, com certeza. Por toda essa questão de disputa de guarda, toda a alienação parental que hoje está muito em voga. Então, a vara de família acaba absorvendo muito, mas você tem em todas as áreas. É muito amplo. E é amplo e necessário, né? Porque nós somos o corpo físico e precisamos da psique para poder trabalhar, para poder fazer todos os passos da nossa vida. Nós precisamos estar de acordo com a sanidade mental, né? E até o trabalho que você mesmo faz, né? Você vê uma assinatura. O psiquismo é uma assinatura muito particular. Cada um tem o seu imprint ali, né? Então, isso que é o legal também da perícia psicológica. Assim como cada um tem o seu jeito de assinar e você não consegue falsificar sem o perito pegar, o perito psicológico, ele sabe perceber essa questão da assinatura psicológica, como que funciona o psiquismo de cada um, né? Sim, até mesmo não é um ramo da grafoscopia, mas é um ramo independente, a grafologia. A grafologia, sim. Utilizada também na psicologia, né, para detectar as características da personalidade. É bem interessante, né? E é mais para a psique. E vamos lá, Rafa, agora estou curiosa. Quais são os casos mais comuns? Seria mesmo na área de família? Depois da área de família, o que seria de mais comum na perícia psicológica? Olha, eu sou muito suspeita porque eu trabalho hoje só com casos de abuso sexual infanto-juvenis, né? Então, isso também é uma demanda bem grande, é uma demanda que existe bastante, mas ainda assim, a maior demanda é da área de família. Principalmente questões de alienação parental e suspeitas de abuso. As duas maiores é isso. Você trabalha tanto nessa frente da alienação parental quanto o abuso sexual ou até mesmo abuso psicológico, abuso físico, né? Mas essas são as duas grandes áreas que demandam mais trabalho do psicólogo. E você teria alguns casos, não precisa falar nomes, não precisa identificar. Só assim, mais ou menos o contexto, se você puder contar alguns casos contextuais, seria interessante para quem está começando, para quem gosta da área e quer saber um pouquinho mais. Então, se você puder contar, dar algumas pinceladas de alguns casos, seria interessante. Eu lembro muito da minha primeira perícia. A primeira perícia que eu fiz, eu acho que foi uma das mais interessantes que eu fiz até hoje. Porque parecia para mim muito simples quando chegou, né, o pedido da perícia, que era uma questão de guarda, né? Então eu falei, bom, guarda, vai ser tranquilo ver. Era uma modificação de guarda. A genitora, ela não queria... A juíza tinha determinado que o pai fizesse visitações regulares à filha, mas a genitora proibia o pai de ver a filha. Então, aí foi entrado com o segundo pedido, né, ali da modificação de guarda, perigando até a reversão da guarda, né? Então, se essa mãe não permitisse o pai ver a criança, poderia passar a guarda para o pai. Só que aí entra toda uma questão maior, que eu acho que é a beleza da perícia psicológica. Não era tão simples quanto parecia. Existia um litígio muito forte entre esse pai e essa mãe, uma mágoa muito grande de ex-casal. Essa mãe acusava esse pai de ter abusado sexualmente da filha. Em contrapartida, o pai abusava a mãe de praticar alienação parental em relação à filha,
Então foi uma perícia que me marcou muito, porque teve de tudo, né? Tudo que você poderia imaginar acabou sendo permeado nessa perícia. E você percebe como os conflitos de família, principalmente, que chegam no judiciário, eles têm tanta coisa por trás, eles têm tanta mágoa, eles têm tanta coisa mal resolvida, que às vezes esse casal ele só vai para a via do judiciário porque é a instância que eles acharam para resolver. Mas existe uma coisa muito maior por trás. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na perícia, né? Então, essa mãe, com todo o estudo que foi feito, dava a impressão que ela ainda era apaixonada por esse pai. E afastar essa filha desse pai foi uma maneira dela atingir. A gente também, durante a perícia, descobriu que essa mãe tinha sido abusada quando ela era mais nova. Então, ela poderia estar enxergando todos esses sinais da filha por uma projeção do que aconteceu com ela. Não necessariamente praticando uma alienação, mas praticando uma superproteção dessa criança. Porque ela enxergava que isso tinha acontecido com ela, então poderia acontecer com a filha. Esse homem tinha traído a confiança dela, então ele poderia trair a confiança da filha também, né? Então, sim, trabalhar com pessoas é isso, né? Quando você está fazendo uma perícia, você tem que entender que é muito mais do que aquela demanda. Existe toda uma história prévia, existe todo um emaranhado de relações que você precisa olhar para isso também, né? Então, eu acho que isso é o legal de qualquer perícia psicológica que você faz. Você aplica testes, você tem ali toda um psiquismo desenhado, né? Toda uma personalidade desenhada através dos testes, mas você tem que levar em consideração também todo esse histórico, tudo que acontece em volta. Então, os casos sempre me marcam por isso, porque é muito mais do que aparenta ser. Existem todas outras questões que permeiam, né? Então, eu acho que é isso que me marca bastante nos casos. E são várias entrevistas, né? Várias consultas que você tem que fazer, porque você tem que pegar, ouvir essa mãe, ouvir esse pai, ouvir essa filha, ouvir, não sei, precisa ouvir mais alguém, às vezes. Às vezes você pode ir na escola, você pode conversar com a escola. Se a criança está sendo atendida por outro profissional psicólogo, você pode conversar com esse profissional. Ou por um médico. Às vezes essa criança, a gente já chamou babá para ser ouvida, porque era a pessoa que mais próxima da criança estava. Então a babá vai ser ouvida. É interessante isso que você falou, a gente faz entrevista, né? Então, em geral, o perito psicólogo chama, faz entrevista. Também pode estar aplicando testes quando achar necessário. O CFP, né, nosso Conselho Federal, ele tem uma resolução que é a 08 de 2010, que dispõe do papel do psicólogo tanto como perito como assistente técnico. Então, para quem está começando, para quem está na área, para quem gosta, é muito importante estar sabendo essa resolução, né? A 08 de 2010 e a gente também tem a 06 de 2019, que dispõe dos relatórios que são feitos pelo psicólogo. Tudo que você faz, depois isso gera um documento, né? Então, na verdade, não é relatório, é documento. Dos documentos que o psicólogo faz. Então, porque depois que a gente faz a perícia, a gente apresenta um laudo, né? E o laudo psicológico, ele tem que cumprir determinadas resoluções do Conselho Federal. Então, isso também é bem interessante, né? Você tem que responder o que o juiz pede, você tem que responder quesitos, se tiverem quesitos, mas tem que estar enquadrado dentro do que a resolução da nossa categoria pede. Porque senão o assistente técnico pode cair em cima disso, né? Que, você fez um belíssimo laudo, perito, mas seu laudo não está condizente com o que a nossa categoria pede, né? E às vezes até questões que tem que tomar cuidado. Oi? Um pouco da técnica, não sei se tem essa problemática, porque às vezes, por exemplo, tem alguns casos que eu pego que o perito acaba, o assistente às vezes acaba puxando um pouquinho a sardinha pro lado da parte. Sim. Então, realmente, o conselho ele tem que estar atento a isso. No caso, no meu ramo não tem conselho, infelizmente, mas tem umas pessoas que fazem algumas coisas que você questiona ali que método que essa pessoa está seguindo. E no caso, porque a diferença, né, é que o assistente técnico, ele é parcial, ele pertence a uma parte.
porém Sim. ele não pode não ter ética, né? Uma coisa é você analisar um laudo feito por um perito, olhando como isso pode beneficiar a sua parte. Outra coisa é você inventar coisas para beneficiar a sua parte, né? Sim. Então, eu acho que isso é ética de toda profissão. Que você vai ter profissionais que têm e profissionais que não têm, né? Então... Exatamente, tem muitos casos assim. Uhum. E o que você poderia dar de conselho para o pessoal que está começando, o pessoal da psicologia que está pensando em seguir para a área de perícia? O que você poderia falar assim, olha, pensa nisso, ó, cuidado com isso. Leia umas resoluções, isso eu acho que é muito importante, tanto o que é feito em relação à perícia mesmo, não só a perícia psicológica, tudo que é para você entender qual é o papel do perito e qual é o papel do assistente técnico. Sim. Aprenda também o que é o papel do perito e do assistente técnico perante a profissão do psicólogo, né? Como eu disse, vá atrás das resoluções do Conselho Federal. Entenda como você faz os documentos. Eu acho que é importantíssimo você estar sempre atualizado. Se você trabalha com teste psicológico, você quer ser perito, você vai usar teste psicológico em algum momento da sua vida. Saiba quais são os testes, para que ele serve. Você tem que saber qual é válido, qual não é válido. Existe toda uma legislação do psicólogo em relação aos testes. Então, aproveita que você está começando, que você está na faculdade e já domina isso. Já aprenda a entrar no SATEPSE, que é o lugar onde a gente consulta quais os testes estão válidos e quais os testes não estão válidos. Vá criando também uma boa biblioteca de embasamento teórico. Tudo que a gente faz no nosso laudo, a gente tem que embasar teoricamente. Então, já vá separando artigos, já vá comprando bons livros, assim, livros atuais. Tem excelentes livros que falam sobre perícia, né? Perícia psicológica especificamente, e vai voltando toda a tua graduação, tua pós, para isso. Existem cursos excelentes de perícia. Aqui em Curitiba existe curso de perícia psicológica. Eu faço parte de uma iniciativa que é o Lab Secrim, a gente fala também disso, né? É um laboratório de criminologia, mas a gente também traz toda essa parte de perícia. Então, busque em fontes, informações, vá se munindo de informações. Perícia não é achismo, perícia é fato. Então, vá aprendendo a como você construir uma prova pericial, como você trabalhar com fatos e sair do achismo. Um grande mal da psicologia é que a gente trabalha com a subjetividade e as pessoas acham que a gente não consegue ser objetivo, e o perito tem que ser objetivo. Então, isso é muito importante, aprender a objetivar o psiquismo. Como você pode pegar o que está na cabeça de uma pessoa, construir um texto e passar para o papel de uma maneira que as partes e o juiz entendam, né? Então, acho que essa é a maior dica. Sim, muito bom. E, Rafa, na minha área também a gente fala o que é o principal no laboratório pericial. O principal não é, por exemplo, no caso do perito psicológico, não são os testes, mas sim o perito que vai aplicar e vai saber que teste que é viável para cada coisa. Então, isso é essencial. O perito ele tem que estar atento às normas, estar atento a o que ele está usando ali de ferramenta, porque ferramentas várias, né? E o que você vai usar para caso. Isso é que é importante. Gostei, adorei a sua pontuação. Eu vou colocar... exatamente isso. Vou colocar o Insta do LabCrim também, para se alguém quiser seguir. Tem várias matérias sobre criminologia. A Rafa também faz um monte de matéria na área de psicologia lá. Adoro, leio sempre. Então, vou deixar aqui o Instagram deles. E, Rafa, se a gente tiver 5 perguntinhas, você vai voltar e vai responder. Tá bom? Muito obrigada, Rafa, pela sua participação. Adorei. E acho que vai ajudar muita gente, tá bom? Obrigada, Jaque. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau.